Senhoras e senhores, estamos começando mais um Nas Coxias, o programa que traz os bastidores do teatro para frente da sua tela. E hoje, diretamente do palco do Teatro Multiplan Morumbi Shopping, nosso apoiador dessa temporada linda, ao lado da VME, que fez tudo isso possível, e também da Greyhound Media, nossa equipe maravilhosa de audiovisual. Perfeito! Olha só, o episódio de hoje é muito especial porque, primeiro, é o primeiro da temporada. Uou! Segundo, nós estamos aqui com, primeiro, um dos maiores produtores da nossa cena teatral, acompanhado de um casal que bomba nas redes sociais e também agora vai bombar nos palcos. Estamos aqui com Vini Munhoz, Léo Bagarolo e Evelyn Camargo! Aê! Pessoal, muitíssimo obrigado por terem topado o convite. Obrigado mesmo por estarem aqui hoje, viu? A gente agradece o convite, obrigado. É um prazer estar do lado de dois ícones. Olha só, olha Responsabilidade. Expectativas foram criadas. Olha lá, expectativas foram criadas. Mandem na DM perguntas que vocês têm. Mentira, não faço isso. Vamos lá. Então a gente quer dar as boas-vindas para vocês ao programa. A gente tá muito feliz de receber vocês aqui. E a gente preparou aqui uma entrevista que tá muito divertida. A gente tá com jogos teatrais e jogos surpresas também, porque aqui é o Nas Coxias e a gente nunca sabe o que pode acontecer, não existem limites pra arte. E pra começar diferente esse programa, eu vou pedir pra vocês se apresentarem de um jeito inusitado. Como assim? Imitando um animal. Mentira! Não vamos fazer isso. Mas eu queria que vocês dissessem 5 frases sobre vocês, 4 verdadeiras e uma falsa. Pode ser assim, nasci não sei onde, sou de touro, blá, 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 uma delas falsa. E aí, depois que você terminar a sua apresentação, a gente vai confabular aqui e tentar descobrir o que é falso. Tá bom? Show? Show. Quem começa? O Vini, né? Não! Vou falar assim, ó. acho justo. Quando eu falar 1, 2, 3, vocês apontam pra uma pessoa, Tá. aí Então quem vai. sofrer mais apontamentos ganha. Ou perde, né, no caso. 1, 2, 3 e já. Aê, democracia! Eu apontei pra você, ele também. Era pra você começar. Então ela começa. Não, já falou que Já era o foi, Vini. já foi. Vini, vamos lá. Tá. Eu sou de aquário. Hum, Eu não entendo absolutamente nada de signos, mesmo sendo de aquário. tá. Eu só produzi teatro na minha vida. Foi a única coisa que eu fiz a minha vida toda quando o assunto é profissional. Não. Eu amo cachorros e eu adoro coco. Coco? A fruta? Coco? Então, agora eu sei. Agora eu tô em Ele dúvida. pode adorar. Eu já sei. Eu acho que o coco é errado. Eu acho que você não gosta de então. coco. É o coco. Eu não sei se ele... Mas ele pode gostar, você só não pode comer. Eu nem sei o gosto direito. Eu sou Ele é alérgico. a coco. Você é alérgico? Sou Quem é alérgico alérgico a a coco. coco? Vinícius. Eu. Meu Deus. Mas é coco a fruta, a água? A fibra do coco. A água tem que tomar água industrializada, ter que passar por um processo que eles tiram a fibra. Eu consigo tomar água de coco. Vou tomar água de coco do coco, morri. Não fale isso pros seus inimigos. Olha. Mas fica a dica aí. Mas você descobriu isso como? Eu tinha 2 anos de idade. E aí eu não podia comer doce porque eu tava passando mal. E aí meus pais me levaram numa festa de criança, uma festa infantil. Quase te mataram. E aí minha tia me enfiou dentro da cozinha, sabendo que eu não podia comer doce, falou, vai, pega quantos doces você quiser. Eu comi 10 beijinhos. Que bacana. E aí fui parar no hospital. Aí Entrou em descobri, coma. aos 2 anos. Tá certo. Perfeito. Evelyn, sua vez. Minha vez, vamos lá. Então, eu sou peixes, ascendente em peixes. Eu sou atriz e também sou economista. A minha madrasta e eu temos o mesmo nome. Quando eu era criança, eu caía muito, então eu tenho várias cicatrizes de corte, então eu já dei ponto em vários lugares. E eu sou de uma cidade do interior de São Paulo que tem menos de 50 mil habitantes. Eu acho. Não sei. Ele não Eu vale não- ele não vai responder. responder. Nossa, exatamente. Mas ele deu uma risadinha que eu acho que eu já sei o que é. Então vai, tenta. Eu Eu vou tentar e vou errar, mas tudo bem. E você não tem o mesmo nome que a sua madrasta. madrasta? Tem? Tenho. Você tem? Tem. Tudo bem, mas, né? Que loucura. Mas é só uma coincidência do Que destino. loucura. Tudo bem. Então, pera, quais são as outras?
Porque eu sei algumas respostas, porque a pauta nós fizemos. Então a gente sabe Peixes, alguma coisa. ascendente em peixes. Atriz e economista. Caía muito quando era criança e dava ponto. Aí tá complicado. E que eu quero outra que eu falei? Aí a Da cidadezinha. Eu acho que você não é de peixes. Nossa, você mandou muito bem, amor. Parabéns. Você foi muito atriz. Um amor é pra mim? Foi cara? muito... Não, é amor pra... Você falou, mandou muito bem amor pra você. Não, porque ninguém tá acertando. Ela mandou muito bem. Você não é é economista. peixes com acidente de Eu peixes? sou peixe. Sou ascendente em Ai, peixe. o spoiler ali, ó. Você não é economista. Eu sou Ela é economista. economista. Mas, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, cadê a cicatriz Eu da nunca mulher? caí, eu nunca dei um ponto na minha vida, assim, tirando alguma cirurgia, mas assim, eu nunca cortei nada e precisei dar ponto. Quebrar, já quebrei várias coisas, mas ponto nunca. Você é muito atriz, porque, né? Enganou Que todo bom, mundo. Mas é isso. Parabéns. Léo. Vamos lá. Eu sou Mr. Arthur Nogueira. Ok. Eu já fui dirigido pelo Zack Snyder. Nossa. O meu irmão é médico. E eu sou de uma cidadezinha com menos de 50 mil habitantes. Tá faltando um? Foram 4, não foi? Foram 4? Ela é economista. Deve saber. Eu fui... Eu sou Mr. Arthur Nogueira. Seu irmão é médico. Eu fui dirigido pelo Zack Snyder. O meu irmão é médico. Eu sou de uma cidadezinha Falta um. do interior, exatamente. E eu calço 44. Acho que essa última é verdadeira, porque ele achou que não ia ter mais uma. É. Ah lá. Justo. Não é? Agora. Você foi Mr. Arthur Nogueira? Isso é muito novidade, isso é real. E é que isso é muito específico pra ser mentira. Eu acho que é essa. Não, eu fui. Você foi Mr. Arthur Nogueira! O Tem que foto! é Mr. Arthur Nogueira? Procurei no sem Google. camisa e tudo. De sunga. Meu Deus! É. Foi o último, né? Não passei a faixa, então. Criatura 2010. cheia de surpresas. 2010. Ok. 15 anos atrás. Meu Deus. Você foi dirigido pelo Zack Snyder? Você foi dirigido pelo Zack Snyder? Fui. Ele veio pra cá fazer uma ação com a Netflix na CCXP, né? Aham. E aí eles estavam com o stand lá, eles chamaram algumas pessoas, ele dirigiu uma cena com um painel de LED tudo pra exemplificar como é que é dirigir uma cena de um filme com efeitos especiais. E depois fui no churrasco com ele. É. Olha só, tava no churrasco Eu com o acho Zack que Snyder. esse você devia ter falado. Tipo, Eu fui no Já fui no churrasco. Mas seria muito aleatório, né? Meu Deus. O que sobra, filho? Então, seu irmão não é médico. Eu E não é tenho por nem isso- irmão. Ele Droga! Sou Não. filho único. Tudo bem, perfeito. Uma salva de palmas! Estamos bem. Bem, bem. Perfeito, muito bem, muito bem. Ganhamos Vamos lá. já, né? Tá 1-0, né? Tá total. Já ele tá vai ganhando, seguir já assim, estamos computando ali, ó. A nossa equipe já tá computando, já estão valendo. Pô, Valeu essa 500 foi pontos cada um. boa. Vai ter brinde no final pra vocês. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Depois de tantas revelações, a gente tem que revelar um pouco mais. Vamos partir agora pra entrevista. A gente tem um espetáculo incrível saindo do forno, é o Por Toda a Minha Vida, certo? Estrelado pelo Léo e pela Evelyn, com produção da VME. E então, eu queria dar esse espaço pra vocês falarem um pouquinho sobre o que é a peça. O que nós podemos esperar. Quer falar da peça especificamente? Porque eu acho legal contar a história também, né? Pode ser. De como surgiu, né? A Sim. ideia da peça, tudo. Porque a gente se conectou com o Vini no ano passado, com um projeto que ele tinha. E acabou não avançando especificamente aquele projeto, só que a gente ficou com a amizade, com o contato. Então vou até aproveitar e fazer um adendo, porque a minha próxima pergunta era pro Vini pra saber como que foi. Pronto, Ah, começa por essa. Como que foi? Então, beleza, vamos resetar e fazer. Como que foi, Vini? Esse contato que o Léo já deu spoiler aqui pra gente, não cortando você, Léo, pelo amor de Deus. Eu vou Mas, ficar esperando a próxima. Vamos lá, capítulo 0, Por Toda a Minha Vida. Como que aconteceu e aí? Tinha um projeto que eu queria muito envolvê-los de alguma forma. Pela relação que eles têm com os pets, pela relação deles enquanto profissionais, eu sabia que o background deles é teatro, eles vieram do teatro e aí acabaram sendo conhecidos nas redes como um segundo momento, mas todo mundo hoje conhece eles pelas redes de fato. E acabou que aquela colaboração ali não foi pra frente, né? O projeto acabou acontecendo, mas sem a participação dos dois. E a gente continuou amigo. Sabe aquela coisa de alinhamento milenar? E eu acho que é muito isso, assim. E aí eles me procuraram novamente em algum momento, Eu não curti foi? uma foto Não, sua. gente, Foi, foi é um verdade. alinhamento dos É planetas. verdade, é verdade.
a gente tava viajando, eu A gente acho. falou que a gente quer ir pro teatro. E aí a gente tava assim, ai, a gente quer fazer uma coisa no teatro, vamos. É Aí verdade. eu, pisciana, falei, vamos falar com o Vini. Aí o Léo, vamos, quando a gente voltar de viagem, a gente vai falar. E aí apareceu o Vini no Instagram, o Léo curtiu. No outro dia, o Vini mandou uma mensagem pro Léo. Oi, Léo, tudo bem? Aí o Léo, eita! Estamos com um projeto no teatro. Até arrepiou. Total, é verdade. É verdade. Meu Deus. E aí você se aproximou dos dois. E aí a gente né? apresentou a ideia, que é um texto inédito, escrito pelo Vitor Delboni, que faz parte da nossa área artística na VME. E ele escreveu pensando em oferecer para eles o Olha projeto. que loucura. Agora, aconteceu realmente tudo isso basicamente em 24 horas, né? E assim, era perto do ano novo, sei lá, primeira semana de É. janeiro, uma coisa muito... Ai, por um acaso, falamos sobre isso, curtiu a foto, o Vini mandou a mensagem e a gente ficou tipo... Meu É um Deus, sinal. eu acho que é um acontecendo. sinal. É verdade. É um sinal. E aí, o texto foi do Vitor e foi apresentado a vocês. E agora vamos partir de fato para o texto. Sobre o que é o texto e como que foi essa relação com vocês e o texto. O texto tem bastante a ver com a gente, com o conteúdo que a gente já faz. Nós somos um casal e a gente tem várias sketches nas redes sociais. A gente tem uma questão que fala também sobre pet, e a peça fala sobre pet, tem sketches de casal, fala sobre várias fases do amor, né, em diferentes períodos da vida. Então, fez muito sentido pra gente quando a gente leu aquilo, pensando que a gente queria voltar ao teatro, com um texto que era tão sensível pra nós. Então, saindo só da comédia, porque a gente tem um pouco de comédia Sim. e um pouco de drama, que é muito interessante pra gente também, mas que quando a gente leu, a gente falou, nossa, isso aqui tem muito a nossa cara. Muito bom. E falando então de grandes coincidências cósmicas, a gente fez as nossas pesquisas então a gente sabe que a Evelyn é de Pedreira. Pedreira. E o Léo é de Arthur Nogueira, Arthur daí Nogueira. que vai o Mr. Arthur Nogueira. Na minha cabeça, eu imaginei O quê? que artista que tem Nogueira no sobrenome? O Diogo Nogueira. Mr. Eu imaginei que, sei lá, você foi Mr. Samba. Eu não sei o que eu imaginei. Quando você falou Arthur Nogueira, eu não porque conectei com a cidade interior cidade. costuma ter nome e sobrenome, né? Engenheiro Coelho, Mogi das Cruzes. Ribeirão Bárbara do Preto, Oeste. Santa Bárbara do É Oeste. verdade. Bom, enfim. Você é de Arthur Nogueira, as duas são cidades muito, muito, muito pequenas. Léo fez cinema, Evelyn economia, e depois vocês foram por uma grande conversão de astros, trabalhar juntos na mesma empresa, é isso? Na mesma empresa. E vocês sempre vocês acham que isso foi como uma, sei lá, uma predestinação artística? Porque vocês dois, querendo ou não, gostam de arte, né? Sempre o Léo veio do cinema e essa vontade, essa gana de produzir juntos foi realmente um casamento de vários fatores, né? Como que foi vocês olharem pro outro e falar assim, cara, bora fazer junto um conteúdo assim? Eu acho que foi um processo, né? Porque é muito difícil você deixar para trás, entre aspas, uma carreira que você vem construindo. Apesar de eu ser formado em cinema, eu nunca trabalhei na área. Estudei teatro há muito tempo, mas foi antes de ir para a faculdade. Só que depois a nossa vida se tornou totalmente administrativa, comercial, CLT. Por Então, conta da pressão da vida. Exatamente. Você de uma tem... cidade do interior. Você que- vai ser ator, Exatamente. sabe? Então, Aqui a gente já fala Você vai assim, trabalhar com o quê? você é ator ou você trabalha, né? Você é ator? Tá, mas você trabalha com o quê? além disso, o que você faz? E é exatamente isso. Então foi um processo em que a gente foi descobrindo trazer essa vocação de volta, que foi trabalhar com as redes sociais. Ela aconteceu na pandemia pra gente. A gente já tinha um histórico artístico e um pouco técnico de faculdade, mas ela aconteceu, a gente aproveitou e entrou muito nesse processo, tanto que é o nosso trabalho principal hoje. E no meio disso, a gente foi tomando as decisões para chegar onde a gente chegou hoje. Mas não foi um dia que a gente acordou e falou, puta, não, vamos fazer assim? Vamos Hoje a gente consegue ser um pouco mais planejado, Aham. a gente consegue planejar o futuro e saber onde a gente quer estar. Então, a gente não pensa em voltar da forma que a gente trabalhava antes, né, no CLT em geral, mas hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar no artístico, que é aquilo que a gente ama, e hoje sim a gente pode planejar a nossa vida no meio artístico com muito mais liberdade do que antes. Então deve significar muito pra vocês, Muito. né? Eu acho que todo mundo que trabalha com artes passa por isso, né? Porque a gente faz
continua estudando bastante. Sempre que a gente está fazendo curso, a gente vê isso. As pessoas trabalham em um emprego que não tem nada a ver de dia e à noite vai estudar teatro, à noite vai estudar cinema, vai... Apresentar uma peça. Exatamente, porque é difícil você se manter como ator, como atriz ou outras profissões relacionadas à arte. Então, a gente passou pela fase de fazer teatro quando é jovem, seguir para uma outra carreira e falar, não, isso aqui era só Atividade só meu escolar. hobby. E aí, quando voltou de um jeito assim, não, É isso aí. agora é a hora, sabe? A gente vai fazer acontecer. E isso faz muito sentido vocês estarem nessa jornada com o Vini, que acabou de dizer pra gente que só fez teatro na vida. Total. E eu acho que, assim, indo de encontro com o que vocês estão falando, tem muita gente que se pergunta, né? É impossível trabalhar com teatro, é impossível empreender na cultura, é muito difícil. Mas impossível, eu acho que não é nada, sabe? Depende muito do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa dedicação, e para de fato fazer as coisas acontecerem. E assim, vocês não sabem o que vocês vão ver esses dois em cena. Assim, eu entro na sala de ensaio e eu saio chorando. Todo santo dia. Que maravilhoso. É muito bonita a É história. muito legal. A história é bem bonita. Ontem ele riu. Ele falou, verdade. ontem tava numa cena que eu tava numa gritaria, e aí ele verdade. ficou, o que é isso, gente? Perfeito. As expectativas foram criadas. Mas aproveitando o gancho do Vini, você, como você falou, você sempre respirou teatro e trabalhou teatro. Só que essa produção é uma produção VME Originals. É original, vem do 0000. Qual a diferença e os desafios, na verdade, de você pegar um musical Broadway, que já tá consolidado, todo mundo conhece e tudo mais, e uma peça assim, ó, nasceu, agora é minha? Tem vários desafios, né? Mas eu acho que o mais difícil de todos, assim, uma coisa é você produzir Matilda, por exemplo, como eu produzi, e as pessoas sabem o que é. Teu próprio aceno de cabeça de fazer quer dizer, você sabe do que se trata, Sim. né? Por toda a minha vida. Como é que você explica? Tem todo um posicionamento estratégico de marca que precisa ser feito, porque, assim, teatro, ele é feito, mas ele é feito para que as pessoas vejam, para que as pessoas assistam, né? Então, esse é o nosso trabalho diário e eu acho que é o mais difícil. Agora, não só isso, né? Quando você tem um texto licenciado, de alguma forma, você tem algumas amarras. E até ontem a gente estava falando, a gente tem essa liberdade. O texto foi a gente que criou. Se a gente quiser mudar o texto no meio do caminho, vamos mudar. Por quê? Porque faz sentido. Não é porque quer mudar arbitrariamente, mas eu acho que existe toda uma construção muito mais orgânica do que está se tornando, né? E teatro é feito de pessoas, né? Estamos 3 aqui, mas tem uma equipe gigantesca por trás, né? A gente tem o André Cortez na cenografia, o Bruno Oliveira com figurino, Tino Zani fazendo toda a direção artística do projeto, que recentemente ele dirigiu Hairspray. Então, assim, a gente tá fazendo um alinhamento, depois do nosso alinhamento milenar, juntando mais astros dentro dessa conversão. Astros, literalmente Pra fazer a astros. coisa Humor. Tudum. Humor. E eu acho que uma parte importante do sucesso do espetáculo também é a escolha do elenco, né? E trabalhar com pessoas que vão entregar o que o espetáculo se propõe a entregar e que vão segurar a bandeira dele, vamos dizer assim, né? Vini, o Léo e a Evelyn estão se entregando, assim, na sua avaliação? Estão... Bastante. Bastante. E não é só porque eles estão aqui não, tá? Assim, primeiro que sou fã de carteirinha desde 2020, quando a gente nem sabia que existia alguém por trás de Madaibica, né? né? E as vozes, e a fala e tudo. E ver hoje, assim, porque eu acho que é uma realização na carreira deles, mas também é uma realização na minha carreira e na carreira da VME de colocar pela primeira vez um conteúdo brasileiro. Até hoje, só produzi Gringolândia. Então, assim, ter a possibilidade de estrear no Nacional com eles é um sonho realizado. Olha, Eu nunca imaginei em 2020 que a gente estaria hoje aqui. Olha só. Olha, eu não sei se eu acredito, porque aqui a gente tá falando de um podcast jovem, crocante, malemolente. Vocês vão ter que colocar isso à prova no nosso primeiro jogo, chamado Caricato. E para apresentar esse quadro, vem pra cá, Gui Figueiredo! Esse é o Caricato, E nesse primeiro jogo, a gente vai pôr à prova as habilidades de atuação dos nossos convidados com um molhinho do Nas Coxias, onde eles vão ter que repetir a mesma fala de uma peça de teatro, com diferentes entonações de acordo com as minhas direções. Estão preparados? Então bora lá! De O Mágico de Oz, a fala é: Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Léo,
contando um segredo. Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Evelyn tomou Zolpidem. Ô, Totó, eu acho que... Ai, não tá mais no canto. Vini, muito feliz. Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Um ator. Péssimo. Léo com sotaque carioca. Totó! Porra, Totó! Nós não estamos mais no Kansas, né, Totó? Evelyn fazendo um ASMR. Totó, acho que a gente não está mais no... Acho que não estamos mais no Kansas. Vini, muito tímido. Totó, acho que não estamos no Kansas, Totó. Você tá flertando com Eu não sei, eu não sou ator, gente! Léo como uma IA. Como o quê? Uma IA. Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Evelyn, Gen Z. Nossa, como eu não sei. Eu sou tão millennial. Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Vini, um Faria Limer. Puta, gente. Homenzinho! Homenzinho, a gente não tá mais no Kansas não, véi. Léo, novela mexicana. Totó! Acho que não estamos mais no Kansas. Evelyn num filme de terror. Ai. Totó, acho que não estamos mais no Kansas. Vini, muito desconfiado. Totó, eu acho que a gente não tá no Kansas, não. Muito bom. Isso aqui não alcança, não, Totó! Você tá. Léo, falando para um gringo. Porra! Ô, Totó! I think we are not in the Kansas, man! Evelyn, bêbada. Ô, Totó, eu acho que a gente não tá mais no Kansas, não. Real. Vini, muito sério, você tá puto. Ô, Totó, eu acho que a gente não tá mais no Kansas. Engrossou a voz. Ai, caralho. Léo com uma crise de riso. A gente não tá no... Não Kansas, não! Evelyn segurando uma diarreia. Cagou. Vamos logo, eu acho que a gente não tá mais no Kansas. E Vini numa língua inventada. Kansas. Maravilhosos, muito bem, vocês passaram na audição. E pra comemorar, vocês terão os melhores brownies de todos os brownies do Fê no final do nosso programa. Não sei. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado pela Eu não disponibilidade. sou ator. Vamos lá. Léo e Evelyn. Além dessas carreiras individuais, vocês também cuidam da carreira dos pets de vocês, que são estrelas das redes sociais. Inclusive, foi a Madá e a Biquinha, que foi com elas que a história de vocês começou na internet, né? Como que vocês descobriram o talento delas para as câmeras, né? Elas adoram as câmeras ou rola aí um estrelismo canino às vezes? Como que surgiu esses primeiros passos? A gente começou com a Madalena, na verdade. O perfil chamava Madalena The Bulldog. A gente criou para criar uma espécie que tinha muito lá em 2019, né? Você tinha um banco de fotos e vídeos no Instagram, principalmente, e que você fazia vídeos sem intenção nenhuma de
de criar um negócio gigantesco ali, né? Tanto que foi muito interessante que no começo a gente recebia permutas, as marcas mandavam produtos pra gente testar ali, enfim. E a Bica parecia meio que coadjuvante, só que a Bica falava. Então a Bica tinha a voz, que era uma voz que eu sempre... Gente, sou eu que faço, desculpa, tá? Ó, spoilers. Sou eu que faço a voz da Bica, ela não fala de verdade. Ela late naquele tom, naquela finura, mas ela não fala o português como a gente conhece. E eu fazia essa voz pra ela e as pessoas se identificavam muito porque ela falava qualquer groselha. E as pessoas gostavam, era um momento que o TikTok veio pro Brasil, então os vídeos curtos começaram a ganhar um destaque muito relevante. E a pandemia também Pandemia que... trouxe essa necessidade de um alívio cômico e de um momento de despressurização da realidade que as pessoas encontravam nas redes sociais. E aquilo começou a crescer de uma forma que a gente não se planejou no início, não esperava que fosse se tornar aquilo. E cada uma tem a sua personalidade. Sim, a Bica é uma personalidade inacessível. Ela é uma estrela. Ela é uma estrela. Hollywoodiana. Ela te odeia, Vini? Como assim? Ela odeia o Vini. Ela odeia o Vini. Ela odeia muitas pessoas, tá? Não é só o Vini. Ah, no geral. É difícil. Quem ela gosta, no caso, É mais né? fácil Que falar. estrela, né? É, Estrela. exato. Ela tem uma personalidade. Seletiva, né? E ela é muito... como é que fala? Feição Expressiva? expressiva. Expressiva. Isso. Ela é muito expressiva, então é muito fácil de você criar vídeo com ela e ela adora câmera. A Madalena não. Você pega uma câmera, ela vira pro lado, ela dorme, ela se distrai. Tá nem aí, sabe? Então, assim, a criação de conteúdo com eles é muito mais pegar o que eles estão fazendo no dia a dia e transformar aquilo numa história. Ou então você já tem uma história e aproveita a relação que eles têm ali com a vida deles, a vidinha deles no sofá, no chão, na cama, aonde eles estiverem. E aquilo se tornou um negócio muito interessante na pandemia, porque foi um momento em que tinham poucas pessoas criando conteúdo nesse estilo de vídeo curto. E também a categoria pet cresceu muito, né? Você ficou em casa, você ou perdeu o emprego, ou passou mais tempo fazendo home office, ou quis uma companhia e você acabou tendo um pet. Então, teve o boom também do mercado pet nesse período. Foi um casamento dos astros de novo, né? Olha Mais uma só. vez. Você pegou talento, um pouco de sorte e Madai Bica, que já Podia ter existe. trazido a Márcia Sensitiva Olha. para esse programa. Já deixa marcado para te entender Perdeu como é que uma funciona chance. esse alinhamento. Mas sim. E aí isso tornou uma proporção gigantesca que a gente teve que tomar a decisão de sair do nosso emprego fixo para se dedicar às redes sociais. Eu saí em 2021, então você vê, de 2019 até 2021, né, o crescimento ele foi bem escalonado, não foi nada explosivo, sempre a gente com bastante cautela para tomar as decisões, e a Evelyn saiu em 2022. Uhum. Eu ainda fiquei um pouco Ainda ficou mais... um tempo mais. Você ficou um pouco mais por planejamento, Por receio? planejamento e receio, sabe? Aquela coisa de, eu tenho plano de saúde, eu tinha um cargo legal, vai os dois sair, vamos arriscar dessa forma. Então, ele saiu, aí quando eu analisei, ele analisou que realmente agora a gente já consegue... Isso já é o nosso emprego, já é o nosso trabalho, aí eu também saí. Show. E Vini, você acha que a Madai e a Bica teriam um futuro com uma carreira no teatro? Olha, eu adoraria que elas tivessem, Uhum. mas são desafios gigantescos, né? Eu produzi em 2018 Annie, Onde- Eu a minha pauta. Eu ia perguntar isso! onde a gente tinha cachorro em cena. Mas hoje, o que a gente tem absoluta certeza e pode garantir é de que elas vão estar comandando as redes sociais. Então, a Bica me destituiu do cargo de produtor, Claro. destituiu o Tino de diretor, e quem manda é ela na Bica Corporations. Bica Corporations. É isso. VME Originals Bica e Bica Corporations. Corporations. Ela é a entendeu? CEO. É, É exatamente. isso. Vini, você falou do cachorro de Annie. Por exemplo, que desafios, que coisas que a gente tem que ter na cabeça ao dirigir um cachorro? Olha, falando de Annie especificamente, foi um baita desafio. Primeiro que a gente trouxe uma raça que não existe no Brasil, de Portugal para cá, que é podengo português. Hum. A gente trouxe um ano antes para eles aclimatarem no clima brasileiro e saberem que horas, né, fazer um condicionamento para eles fazerem xixi e cocô fora do horário que a gente estaria realizando as apresentações. Depois teve todo um aprimoramento deles entrarem em contato com o teatro. Então, levar para espaços, levar para teatros, eram dois que se revezavam em cena. E hoje, assim, existe uma legislação que proíbe pelo circo a presença de animais, mas é no circo. No teatro, é caso a caso que tem que ser analisado pelo Ministério Caso a Público. caso? Caso a caso. E aí você... É como criança. Criança não pode trabalhar. Sim. Mas como é que tem criança em cena? Existe a excepcionalidade, onde você pode pleitear
por ter crianças em cena, por exemplo. Mas isso é um processo que determina várias regras que precisam ser seguidas. Então, assim, o Noene, ele tinha um camarim próprio, ele tinha uma van climatizada, ele tinha uma van climatizada. que ia e voltava, tinha uma adestradora, a gente recebia visita de zoonoses, visita de vigilância sanitária, tudo para ver se a gente estava cumprindo com o plano de manejo, que eles chamam, que é o como você coloca. Então, assim, é muito sério o fato de você abordar isso. Hoje, no Por Toda a Minha Vida, a gente não tem ainda nos planos colocar cachorros em cena, mas o futuro a Deus pertence. Eu tô muito chocado. Muito bem. E A você- Bica iria adorar ter um camarim pra ela. Eu tô inclusive. falando, ela, na verdade, bom, ela não ia deixar outras pessoas terem camarim. Exato. É diferente. O nosso ia ser coletivo e o dela... Sozinho. O claro. maior. E o Vini, você nunca pensou em ser ator? Nunca. Não quer? Não. Tá bom. Eu não teria inteligência emocional para lidar com a inconstância que é ser ator. Que bonito. Anota isso aí. Põe uma camiseta, gente. A inconstância de ser ator. Inconstância de ser ator. Entendeu? Bonito. Porque é verdade, não basta só ser bom. Você tem que ser É. bom, você tem que fazer o perfil específico, você tem que conhecer as pessoas certas, você tem que... Alinhamento dos astros, Alinhamento novamente. dos astros, de novo. É muito E louco. jogo a pergunta um pouco diferente pra vocês, porque vocês fazem as dublagens dos pets, com vozes específicas e tudo mais. E carreira na dublagem? Dublagem mesmo, Léo. Nunca pensei. Nunca pensou? Não, as pessoas sempre sugerem, mas eu nunca pensei. É extremamente difícil. Eu já procurei cursos, essas coisas, mas não penso que ali seria. Eu acho que pode ser mais um leque de possibilidade do artista, Sim. mas não a única para mim. Uhum. Se algum dia ela existir, eu com certeza abraçaria. Mas eu nunca pensei em seguir uma carreira de dublador. Evelyn, dublar? Eu já fiz dublagem de um desenho de um amigo nosso Ai. que também é influenciador e ele criou um desenho e eu era infantil e eu era uma das personagens que tinha o sotaque, porque eu tenho um sotaque meio puxado e ele tinha um sotaque bem puxado, então foi bem Gostou? legal. Foi muito legal. É um É desafio, difícil, né? mas é muito legal. Ah, legal. Vamos dublar? Agora? Uou, olha o Vamos. link! Vamos colocar essas suas habilidades à prova e a não habilidade do Vini à prova também Obrigado. no quadro Fala que eu te dublo. Neste jogo, nós vamos fazer pra vocês uma pergunta, mas a pessoa da frente só vai mexer a boca, enquanto a pessoa que está atrás vai responder de fato a pergunta. Vocês podem usar a criatividade à vontade. Fechou? Primeiro round, pergunta pra Evelyn, mas com dublagem do Léo. Evelyn, o que você gosta de fazer em um dia de descanso perfeito pra você? Dormir. Tá certo, perfeito. Segundo round, pergunta pro Léo, mas com dublagem do Vini. Léo, qual o seu maior sonho atualmente? O maior sonho é ser um cineasta. Perfeito, maravilhoso. Famosa da Bica. Terceiro round, pergunta pro Vini, mas com dublagem de Evelyn. Vini, o que você costuma fazer quando algum ator não está rendendo nos ensaios? Eu costumo mandá-los embora. Perfeito, maravilhoso. Quarto round, pergunta pra Evelyn com dublagem de Léo. Evelyn, qual a sua rotina básica de toda manhã de skincare? Não tenho. Perfeito, maravilhoso. Quinto round, pergunta pro Léo com dublagem da Evelyn. Ah, mudou. Léo, como é viver ao lado de Evelyn Camargo? É a melhor coisa que poderia ter acontecido em minha vida. Perfeito! Muito obrigado! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Isso a Globo não mostra. Não mostra. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o Por Toda a Minha Vida, o espetáculo de vocês com a apresentação da VME. Vini, você falou sobre as diferenças de trazer um musical, criar um musical do zero, versus os desafios de trazer musicais prontos. O mercado brasileiro hoje, que tipo de obstáculos você ainda enfrenta, apesar de ter toda essa sua trajetória?
Eu acho que, assim, e isso é uma coisa que eu acho que todo produtor deve sofrer, mas como toda a indústria sofre. A gente vive numa economia que não é tão forte como os Estados Unidos, como Londres, como a gente ainda é uma economia emergente. Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter muito claro, né? É teatro, é entretenimento, mas também é uma empresa que precisa ser sustentável enquanto negócio. E a economia brasileira é muito desafiadora para toda a área, especialmente olhando para o nosso negócio, para teatro. Então, se você olhar o ticket médio hoje brasileiro, ele é muito menor comparado a outros mercados. A gente hoje precisa dos mecanismos como as leis de incentivo à cultura para viabilizar as produções. A gente está fazendo um esforço muito grande de colocar o Por Toda a Minha Vida de pé com apoiadores, mas sem nenhum patrocínio. É um investimento todo colocado nosso, de tempo e de dinheiro, porque a gente também agora é gestor de teatro, então facilita muito para fazer a conta fechar e nos dar algumas chances de ter esses riscos, assim. Mas a economia e os economics, de modo geral, para fazer uma produção fechar, eu acho que são os maiores desafios hoje, independente de qual conteúdo que seja. E falando nisso, você em outras entrevistas já falou bastante sobre a concentração do eixo Rio-São Paulo, né? Se recursos não fossem um problema, o que você acha que deveria acontecer para existir realmente essa descentralização do polo Rio-São Paulo? Assim, o que falta para as empresas e para as produções, os espetáculos irem para outros lugares do Brasil? Quando você fala uma grande produção, nem sempre é só o financeiro que impede. Tem algumas cidades que não têm estrutura para receber grandes produções. Então também precisa de um olhar e de um investimento para os equipamentos culturais, para as estruturas, né? Peças como Por Toda a Minha Vida, por exemplo, a gente tem uma primeira curtíssima temporada, né, colocada aqui em São Paulo, mas, de novo, o futuro a Deus pertence, porque é um projeto organicamente nascido e nosso. Então ele tem muito mais mobilidade, mas depende muito, obviamente, do que a gente vai rodar nesses primeiros meses para entender. Muito bom. E voltando agora pro Léo e pro Evelyn, vocês se provaram, acho que tanto nessa entrevista quanto na trajetória de vocês nesses últimos anos, principalmente pela internet, vocês são artistas bastante ecléticos, né? E vocês já comentaram que vocês fazem aulas de várias coisas, de teatro, de canto, de muitas coisas, né? E agora estão com esse projeto. Vocês têm algum vislumbre do futuro? O que vocês pretendem fazer? Não necessariamente com essa peça, o que vocês pretendem fazer com essa peça, mas a partir daqui, porque vocês já fizeram bastante coisa. O que vocês querem para esse futuro no audiovisual, no teatro, enfim? Vocês já pensaram sobre isso? A gente tem um sonho comum, né? A gente divide o sonho. Abrir a Disney no Brasil. Olha só. Ó, Vini, uma ideia boa, hein? ó, fica a dica Já aí, deixa na mão do Vini. Mas eu amo cinema. Pra mim, durante muito tempo foi um hobby. Eu imaginei que fosse só um amor, sabe? Mas é muito mais do que ele estar numa sala de cinema assistindo um filme pra mim. É algo que eu quero e que hoje não tem mais a possibilidade de não dar certo. É um propósito da minha vida e ele vai dar certo em algum momento. Eu vou trabalhar em alguma produção audiovisual atuando. Então isso eu não diria que é o meu último sonho, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer crescer, né? E sempre você expandir também a sua área de atuação. Mas para mim, o telão do cinema é o auge e sem em nenhum momento desmerecendo nenhuma outra das frentes. Sim. Rede social, teatro, TV, enfim, novela. De novo, o artista ele tem que ser completo, né? Então, por isso que a gente faz tanto, a gente estuda tanto. É dança, é canto, é interpretação para TV, é interpretação para cinema, é interpretação para o teatro. Você tem que ser muito versátil, porque em algum momento você está no teatro, no outro momento você está na TV, no outro momento você está no cinema, e você cresce, depois você volta, depois você... E por aí você vai. Você consegue caminhar em várias frentes do meio artístico, mas você perguntar para mim, Léo, hoje qual que é o seu sonho mundial? É ganhar o Oscar, ponto, é ali. Quanto mais próximo tiver desse sonho, mais realizado eu vou estar. Lembrando que hoje a gente já vive o sonho, né? Tudo que a gente faz hoje, que a gente vive com as redes sociais,
e o que a gente vive, já está vivendo fora delas, já é um sonho. E Evelyn, o seu sonho é atuar, é dirigir no cinema? Como que é esse sonho? É comum? atuar também. A gente vem caminhando, né? Então a gente começou com as redes sociais, que também foi uma realidade de muitos atores que trabalhavam no teatro e aí, por exemplo, veio a pandemia e aí começaram a criar vídeos e explodiram. Então, existe muito trabalho por trás da criação de conteúdo também. Uhum. Muitos atores estão ali, então a gente passou por esse caminho. Agora a gente está voltando para o teatro. A gente já fez teatro quando era menor, na nossa cidade, na região. Agora para um teatro maior, em São Paulo, pela primeira vez, nós dois juntos. Então a gente também tem esse desejo, tanto ele quanto eu, de ir para o audiovisual, que eu acho que é realmente quebrar mais uma barreira do audiovisual, porque é onde a gente... acho que falta a gente pisar ali, sabe? Ter esse começo. E quem sabe o musical, né, Vini? Também. Imagina Musical só. original, perfeito. Imagina, ia ser demais, né? Mas, porque eu acho teatro musical, assim, uma das coisas mais difíceis de fazer, que é cantar, dançar, atuar. É, assim, muito completo. Coreografar. Muito completo, sabe? Então, quem sabe? E só rebobinando um pouco e dizendo sobre essa responsabilidade com o público, por exemplo, na hora de fazer conteúdo pra internet. Uhum. Vocês já se sentiram pressionados? Tenho que fazer conteúdo porque agora eu tô nesse nível, tô nesse patamar que as pessoas começam a exigir esse tipo de conteúdo. Vocês já se viram numa posição dessa? Que tipo, não quero fazer, mas tem que fazer? Desde 2019. Já. Mas acho que antes a gente tinha uma coisa de produzir mais conteúdo para atingir mais pessoas. Então, Estratégia. chegou uma época de produção de 200 vídeos, 250 vídeos por mês na minha casa. Mentira. Esse Loucura. homem era uma máquina Loucura. de criação de loucura. conteúdo. A gente Nossa, estourou... 200? a gente estourou muito a bolha e a nossa presença na internet pelo volume, Uhum. que depois E aí depois se afunilou. você vai tendo o seu público. E aí as pessoas... Porque dentro daqueles 200 vídeos por mês, tem vídeo que não deu em nada. E aí você começa a ver aonde o seu público tem mais identificação. Porque eu acho que hoje a grande diferença da internet é o público ter identificação com o que você faz. Tanto que, pra mim, os vídeos de vocês de casal chegaram primeiro Olha lá. do que Dos das pessoas. Hoje, quando as pessoas chegam pra falar com a gente, por exemplo, lá no shopping, alguém me... eu adoro seus vídeos. A gente fica tentando Quais? descobrir da onde que veio, né? Quando tem mais criança, ou a pessoa já fala que gosta muito de cachorro, a gente já sabe que é da Madaia Bica. Mas tem gente que curte os vídeos de casal que nem sabe que a gente tem a Madaia Bica. Então, são públicos completamente diferentes que a gente conseguiu pegar nessas duas frentes. Então, acho que essa foi um grande trabalho que a gente teve antes, e agora a gente vai mais por essa questão da qualidade, do tipo do vídeo, do roteiro, e menos, mas com mais estratégia. Nossa, é muito inspirador, né? Muito, muito legal saber disso. E imagino também que, apesar de vocês terem produzido tantos vídeos, eu acho que também, para vocês manterem a sua sanidade, vocês precisaram ali equilibrar o conteúdo, produção de conteúdo com a vida pessoal também, né? Porque, afinal de contas, pode ficar bastante estressante essa demanda, né? Acho que tudo joga a favor e contra, né? Primeiro, a gente trabalha junto, a gente é um casal, a gente mora junto. Então, tudo a gente faz junto. Aí teve a pandemia. E aí... Teve a pandemia que... Ainda bem que teve a pandemia que acelerou o nosso processo de morar junto, porque a gente queria morar junto já há um tempo, só que ela morava em outra cidade, e aí eu tive o benefício de trabalhar de casa. E aí... Mas assim, hoje eu falo que é muito bom trabalhar com a minha esposa, e que bom que minha esposa é ela. A gente se dá super bem. Só que já tiveram períodos em que realmente o trabalho é a nossa vida. Então, pode dar conflito. Você acorda e dorme trabalhando o tempo todo, tudo é conteúdo, tudo é trabalho, tudo é estresse do trabalho, tudo é medo do futuro, tudo é medo financeiro, tudo isso acaba consumindo a gente. E que bom que a gente tem os mesmos medos também, porque a gente cresce juntos também com relação a isso, a gente discute muito o futuro, né, de todas essas frentes, mas é desafiador. Já tiveram momentos mais sensíveis que a gente teve que entender quais eram as prioridades. Esse ano a gente está numa prioridade muito pessoal, muito, muito pessoal mesmo. A gente desacelerou o processo, nunca mais fizemos 200 vídeos por mês, mas foram 6 meses fazendo 200 vídeos por mês. A gente desacelerou o processo, aumentou a qualidade, investimos em educação, investimos em aprendizado. Isso traz um reflexo imediato, né? Tanto que acho que a gente só está aqui hoje, né? Chamou a atenção do Vini, está no teatro por conta disso também, né? É um reflexo desse nosso investimento. O que nos permite também
trabalhar um pouco mais o nosso sonho e não só a obrigatoriedade, que você falou, de ter que estar lá fazendo o vídeo. A gente tem que estar lá fazendo o vídeo, sim, mas não precisa ter essa necessidade obrigatória. Se passar um dia ou dois, tá tudo bem, a gente administra, a gente sabe administrar isso. E abrindo novas frentes também, a gente acaba pulverizando. É rede social, é teatro. O teatro dublagem. abre um lugar também para o nosso público poder ver a gente de perto. Presencialmente. Presencial, acompanhar como a gente como a gente trabalha fora das redes sociais. Então, acho que isso é muito legal poder dividir isso com eles também. Tem muita gente muito empolgada. E eu acho que muita gente também compartilha esse sonho, né, de criar os próprios conteúdos, de crescer, seja na rede social, no teatro, no audiovisual. Antes de ouvir de vocês, eu queria ouvir do Vini. Vini, você, de novo, como sempre trabalhou com teatro, já teve contato com muitos profissionais, tanto da parte técnica quanto atores também. Sem fazer esse discernimento de ator e técnica, que tipo de qualidade você acha que é importante para essa profissão? Quero seguir teatro, quero seguir arte, eu preciso ser assim. Eu não posso ser assim, baseado no seu conhecimento e nessa sua... Eu acho que assim, até indo muito em encontro com o que eles construíram enquanto narrativa, né? Também, assim, nada substitui o ao vivo. Eu acho que assim, o que você sente na experiência coletiva de estar assistindo um espetáculo de teatro é muito diferente das outras mídias, né? Também não desmerecendo, longe de mim, mas são formas diferentes de se aproveitar um determinado conteúdo. Os trabalhadores deste lado, então da cortina para dentro das coxias, de fato, né? Se a gente tá aqui é porque a gente gosta. Se a gente quisesse olhar como principal objetivo ganhar dinheiro, não é aqui onde a gente estaria. Então eu acho que assim, o sentimento que todo profissional tem que ter, o que a gente realmente deve focar é assim, até porque assim, eles vieram de cidade do interior onde poucas vezes as pessoas quando estão lá veem que existe, pode ter uma oportunidade e existe. Minha própria família, quando eu falei que eu ia seguir a carreira em teatro, a gente não é rico, a gente não tem como te sustentar pro resto da vida. Onde é que... Então, assim, se em algum lugar do teu coraçãozinho que tá ouvindo a gente, você entende que o teatro é o teu lugar, que o entretenimento é o teu lugar, segue o teu coração, porque uma hora vai dar certo. Isso existiu na infância deles e a vida vai levando para outros caminhos e de repente volta tudo, porque vai voltar, é natural. Eu não sou muito de acreditar em destino, assim, porque a gente faz o nosso próprio destino, né? As escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Mas a gente sabe, lá no fundo, que a gente nasceu pra isso, sabe? Não é a gente que tá dizendo, não é a Márcia Sensitiva que tá falando, é o Vini Munhoz que tá falando isso, gente. Então, por favor, né? Salve de palmas, perfeito. Muito bom. Vocês, em termos de, realmente, de perseverar nessa carreira artística, tanto nas artes ou também quem também almeja seguir carreira com as redes sociais. O que vocês acham que de qualidade essa pessoa precisa ter? Assim, e só complementando o que o Vini falou, realmente é uma questão de vocação, de vontade, de sonho, de amor, porque o dinheiro está na rede social, tá, gente? A gente podia confortavelmente ficar na rede social e muitos artistas de TV e cinema também vão para as redes sociais porque encontram ali também uma forma de se expressar diferente. E existe um alívio financeiro que hoje está concentrado nas redes sociais, que no passado já foi na TV. E é mais direta, a monetização é mais direta, né? Você faz, ganhou. E tá na sua casa. Deu certo, Você pode gravar na sua casa. Você não tem uma estrutura. Você pode ter, se for youtuber, você pode ter uma estrutura, você pode criar o seu próprio negócio. Mas, no geral, quando a pessoa pensa em criação de conteúdo, e aí vem o problema, que ela acha que é fácil, que é só gravar e pronto, já estou famoso, deu certo, pronto, já estou monetizando, já estou ganhando dinheiro, chamei a atenção das marcas. Existe um compromisso que você tem que ter, primeiro com você. Você vai criar esse compromisso com o seu público, você vai entender qual que é o seu... do que você vai falar, do que você gosta de falar, para não ficar nada maçante. E você tem que tratar aquilo como uma empresa. Você tem que lidar com as empresas também, na parte comercial. Você tem que lidar muito bem com o seu público. Você tem que saber o que você vai falar. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque um estalo errado, pronto, aquilo que você construiu, você não tem mais o controle da interpretação das pessoas. Né? Fica. É um negócio, né? Exato. É um negócio gigantesco. Eu acho que o principal diferencial é quem encara isso realmente como um trabalho. As redes sociais é um trabalho. Então, você ter horário, você ter constância, você ter entrega, né? disciplina, analisar métrica, dado.
é realmente levar isso a sério. E eu acho que a mesma coisa acontece com a carreira de ator, de cantor, que você tem que ter um compromisso, um reinvestimento, estudar, sempre você pode evoluir. Então, Na verdade é que não tem caminho fácil, né? exato. Pra nada. E eu perguntei pra vocês sobre o futuro que vocês almejam, e eu também quero devolver pra você, Vini, essa pergunta, porque você também já conquistou muitas coisas, você já produziu muitos espetáculos de grande porte. Você tem alguma produção do sonho? Você tem alguma coisa que você fala assim, cara, eu preciso conquistar isso antes de eu morrer? Tem. Não vou contar. Porque eu aprendi nesses últimos anos que o segredo e a curiosidade é o que fazem o sucesso de fato acontecer. A gente estava ensaiando há 2 semanas quando anunciou o show. Estes dois queriam nos matar porque a gente tirou as redes sociais deles. Então eles não puderam apostar. Parecia nada. Não podia. Sumiram, morreram. Cadê o marketing aqui? Morreram. Não Eu posta, não Eu posta. postei uma foto da capa do texto, sem mostrar nome de texto, num canto direito, minúsculo, VNE. Ai, Léo, por favor, você pode apagar? O FBI batendo na minha porta. O FBI. Derrubaram as minhas redes sociais, tiraram minha senha do Instagram. Mas eu garanto pra você, a hora que eu puder falar o sonho realizado, concretizado, a gente volta no Nas Coxias e a gente fala em exclusividade pra vocês. Isso, perfeito. Porque afinal de contas, aquela máxima, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Muito bom, perfeito. Bom, produzir, roteirizar, atuar, gravar, editar, assim, todos nós temos uma certa familiaridade por conta de estarmos no teatro, no audiovisual, e a gente também quer que vocês mostrem de novo pra gente que vocês lidam com estar sob pressão, porque afinal de contas, nesse mercado, nós enfrentamos pressão, então vocês precisam sofrer pressão aqui também. Então, esse é o nosso quadro mais famoso e querido, chamado Tiroteio de Perguntas. Já que nós estamos acostumados com o caos da vida artística, neste jogo, cada convidado vai ter que responder uma série de perguntas com agilidade, sem perder tempo, enquanto é alvejado por uma sequência incontável de tiros de espuma. Certo? Bem tranquilo, como a vida artística. Bom, vamos começar com a Evelyn. Vamos lá! Evelyn, sua cantora pop favorita! Ai, meu Deus! Não sei! Vai! Rihanna! Um ator ou atriz que te inspira! Sarah Jessica Parker! Uma música que você não aguenta mais ouvir! Ai, Lady Gaga e Bruno Mars! Atuar pra TV ou teatro! Vai! Ai! TV! Uma memória que te faz sorrir! Vai! Ai, cachorro! Ok, sua comida favorita, vamos! Lasanha da minha mãe! Você prefere cantar ou dançar? Dançar! Dançar, o quê? Ai, pop! Sei lá! Fala o nome de um pet! Badá! Ok, quem pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci! Quem? Leonardo da Vinci! Qual que é o valor de pi? Ai! É 3.14! Isso, quantos anos tem o novo Papa Leão? XV, 14? 61! 69! Qual que é o seu programa de podcast favorito? Nas coxinhas! Perfeito! Senhor amado! Troca, Vini, agora você. Eu acertei o valor de pi. 3.14? Aham. Agora é a vez de Vini Munhoz. Vini, uma produção que você amou fazer. Ai, Fito Pereira! Um ator ou atriz com quem quer trabalhar. Comédia ou drama? Comédia! Um musical que você adoraria produzir. Matilda! Cenário ou figurino? O que você prefere? Cenário ou figurino? Ok, uma música de musical, vai! Uma música de musical! Não entendi nada. Próxima, produzir ou dirigir? Produzir. Um teatro. Multiplicar. Qual é a fórmula da água? Quê? A fórmula química da água. H2O. Qual é o museu mais antigo de São Paulo? O Ipiranga! Isso. Em que continente fica a Tunísia? Que continente que fica a Tunísia? África. Fala uma produtora. Aê! E pra finalizar, Léo, é a sua vez! Léo, uma música! Que você adora! Vai!
Uma música que você adora, vai! Episódio. Se fosse um cachorro, que raça você seria? Vai! Bulldog inglês. Criar roteiro ou atuar? Atuar. Um ator ou atriz que te inspira? Vamos! Leonardo DiCaprio. Um animal, um personagem que você se identifica? Vamos! Personagem. Qualquer um! Ah, caralho, do The Office, Vai. lá, o Scott, Michael Scott. Michael Scott, beleza. Um sonho pro futuro, vamos! Ganhar o Oscar. Ganhar o Oscar, atuar pra TV ou pro teatro? TV. Madá ou Bica? Madá. Quem criou a lei da gravidade? Vamos! Quem criou a lei da gravidade? Quem dirigiu o filme Psicose? Hitchcock. Quantas horas tem uma semana? Quantas horas tem uma semana? 700. Fala o nome do seu programa de podcast favorito! As coxinhas. Aê! Gente, é muito difícil. É muito! Sua cantora favorita. Só tiraram na minha cara. Eu falei Rihanna, nem é! Muito obrigado pelo caos, muito obrigado por participar. Olha só, e assim a gente encerra o nosso programa. Muito obrigado, Léo, Evelyn e Vini, por abrilhantarem Nas Coxias nesse nosso primeiro episódio. Foi muito bom, muito divertido. A gente quer realmente agradecer a vocês terem topado e embarcado nessa aventura com a gente. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco mais sobre a nossa peça, sobre a nossa história. É muito importante pra gente. E venham ver por toda a minha Venham. vida. A gente estreia dia 3 de outubro no Teatro Multiplan para uma curtíssima temporada. É isso. Venham, Estamos aguardando. venham e sigam todas as redes sociais e o Nas Coxias também. Obrigado, Teatro Multiplan Morumbi, VME, Greyhound Media, por, acreditar nessa arte, por acreditar Nas Coxias também. A gente aqui continua celebrando o teatro, os artistas, afinal de contas, juntos nós somos alegres, perfeitos e fortes. Muito obrigado e até mais!